Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do debate do jogo entre Fluminense e São Paulo. Fluminense venceu o time do São Paulo de virada. O time do São Paulo abriu o placar no primeiro tempo com o Luciano, mas no segundo tempo o time do Fluminense veio jogando muito, né? Não sei o que o Diniz fez com esse time no intervalo, que a equipe voltou muito bem e Cano marcou 3 gols aí, colocando o time do São Paulo em uma situação muito delicada, né? Agora o time do São Paulo pode perder a colocação que está dentro do G8 do Campeonato Brasileiro, galera. E bora acompanhar aqui um trecho do programa Sport Center falando tudo sobre Fluminense e São Paulo. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição, Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Ele precisa de uma atenção. Então, assim, você muitas vezes, como defensor, eu já falei um pouco sobre isso, você até tirar um pouquinho o olho da bola e se preocupar mais com o atacante. Porque ele se movimenta. É isso. Quem deveria ter ficado Marca mais o corpo. Então, a gente vai analisando os gols ali, por exemplo, teve o segundo gol que ele faz, o Rafinha, o São Paulo tem 4 jogadores de marcação e só o Cano dentro da área. E ele acaba ficando sozinho para fazer o gol. Então, o Rafinha, ele parece que está marcando, né? Só que o Rafinha presta mais, isso que eu falo, o Rafinha presta mais atenção na bola e deixa o Cano sozinho. Assim, a gente eu aprendi durante a minha carreira, Marcela, que com um atacante bom, em muitos momentos, isso é conselho para zagueiro, né? O atacante não gosta nem que a gente fale. Mas o atacante, o nato, aquele cara que empurra a bola para dentro, muitas vezes o zagueiro tem que olhar menos a bola e prestar mais atenção na movimentação de corpo do atacante. O Cano é isso. O Cano, se você diminui a marcação, se você está sempre em contato físico com ele, entendendo a movimentação, mas não é entendendo na leitura, é entendendo no corpo mesmo. É você está próximo dele uma mão ou até o corpo mesmo, ele teria mais dificuldade para fazer os gols, porque ele precisaria de ainda mais movimentação. Mas é um grande atacante, é um finalizador, é um cara que faz muito bem ao Fluminense e se os zagueiros dão espaço, ele está ali para empurrar a bola para dentro. E a gente viu os números ali, Mauro. Você viu que era quase tudo o dobro, exatamente. né? E só desarme, que é de São Paulo, ou seja, porque o Fluminense também estava mais com a bola. Desarme no primeiro tempo, né? Também. Porque o São Paulo adiantou a marcação e desarmou muito o Fluminense no primeiro tempo. Na etapa complementar, bola, São Paulo, eles não foram apresentados. Sim. A bola não foi mostrada. O São Paulo não viu a bola no segundo tempo. Não. Bola e São Paulo não foram apresentados. E o que é que provocou? O Fluminense tomou conta do jogo. Aí a gente tem que falar da inteligência do treinador. Jogou muito no segundo tempo. A capacidade de enxergar as dificuldades. Cara, ele viu que o lado direito da defesa do São Paulo tinha um lateral esquerdo fazendo a marcação. O que ele fez? Ele botou o Matheus Martins daquele lado. E aí bagunçou a defesa do São Paulo. Teve nó tático, a gente pode falar, do Diniz em cima do Rogério? No primeiro tempo, não. No primeiro tempo, não. Eu achei muito igual. Mas nó tático é quando você consegue fazer a mudança. Aí você deu nó ali no intervalo. Eu não gosto muito dessa escalação do Reinaldo pelo lado direito ali, não sei o quê. Me parece quando o Paulo Souza colocava o Everton Ribeiro de lateral esquerdo de novo e tal. Tem umas coisas assim que aí... O Rogério disse que não gostou da primeira vez que fez isso, que foi o jogo passado, que o Reinaldo não foi bem. Aí ele repetiu isso. Pode ser falta de opção? Não. Por mais que o banco não seja uma maravilha, ele tem jogadores que têm mais características de jogar ali, inclusive sendo atacantes. Enfim, vou marcar e tal. Se desse certo, gênio, que legal e tal. Mas a primeira vez que ele fez, ele mesmo disse que não achou lá muito bom. Só que ele vai e repete hoje. Mas, enfim, ainda assim, no primeiro tempo, a coisa foi boa, eu repito, muito bom de ver, lances aqui e ali. O Fluminense não marcando, porque o goleiro estava inspirado e o Cano, segundo o Ganso, não tão inspirado. Eu acho que o Ganso deve ter dito isso, Fábio, lá no vestiário. O que houve, gringo? Não está inspirado? Ele falou, peraí. E aí, assim... Deixa eu tomar essa água aqui, eu vou beber água, e aí na volta... E aí, assim, essas coisas... História de nó tático. O que me parece, e a gente discute muito o Diniz, né? Sempre discute o Diniz. O Fluminense teve uma fasezinha aí, aos jogos anteriores, estava muito para baixo. E, a meu ver, é porque fisicamente o time também estava caindo. E por que estava caindo? Porque ele não tem tantas opções no banco, na minha opinião, e ele repetia muito o time. Então, os caras estavam jogando muitas vezes. E aí cai. Mas eu não sei que água, como diz a Marcela, se tem uma água... que eles andaram bebendo? Porque com 3-1, quem estava correndo mais ainda era o Fluminense. O Fluminense muito bem fisicamente. Um abafa no segundo tempo, impressionante. Mas é e não é só o Cano, a gente fala do Cano, mas o que jogou o Ganso hoje? O que joga esse André?
O Ganso teve duas bolas. Uma mexida, acho que em cima do que a Marcela falou, teve uma mexida, além da questão tática, teve uma mexida a gente conhece o Diniz, né? A gente vê o que ele faz na beira do campo e se imagina o que ele faz também no vestiário às portas fechadas. Então foi um outro Fluminense, Marcelo. Da saída do Nino. É isso. Não, de outros jogadores também. Ele tira um lateral, ele coloca um atacante. Chamar a atenção do time. É isso, eu falo assim, as mexidas que ele fez, que na minha opinião, assim, a gente que viu o jogo surtiram efeito. Sim. Eu acho que principalmente a do André, porque o André ele traz velocidade para um sistema defensivo e ótima saída de bola. O Fluminense estava sofrendo muito com relação a isso. O São Paulo estava marcando sob pressão, adiantando a linha, e o Nino e o Manuel não são jogadores que têm essa qualidade. O André ele traz isso para esse sistema também. E eu acho que a mexida no vestiário mesmo, né? Como o Mauro falou. Talvez o Cano tenha chegado, o Ganso chegou para o Cano e falou: e aí, meu filho, a gente está criando chance, não vai empurrar a bola para dentro, mas o Diniz também deve ter cobrado do Fluminense uma postura melhor. É o que você falou, na beira do campo. Exatamente. O que a gente vê, ele tá ganhando 3-1 e tá dando bronca, você imagina ele perdendo de 1-0. E o time sabendo que o time tava bem, que pelo menos começando a encontrar aquele caminho. Isso. Mas o que deu errado no time do São Paulo? Deu errado? O que foi que o Rogério Ceni mexeu errado quando a gente olha o segundo tempo? Eu acho que nem é o... Bom, quando ele tira os dois atacantes do São Paulo, aí ele abriu mão do jogo. Quando ele tira o Caleri e o Luciano, ele abre mão do jogo. Certo. Porque aí os caras que davam trabalho para a defesa do Fluminense não estavam dando mais. Aí abriu mão do jogo. O Rafinha faz uma falta completamente sem sentido, numa bola sem nenhuma dificuldade. O jogador de costas toma um cartão amarelo. E depois é expulso no final. Depois vai expulso no final do jogo. Mas aí já é irritação pelo resultado. Claro. Porque o cara já está irritado, o time não está jogando bem, o time não está acontecendo. Ele está gritando para os caras, vamos sair. Mas o time do São Paulo não consegue sair. O que é que deu errado para o São Paulo? Foi a sua pergunta. Sim. Respondo tranquilamente. Quando o time do Fluminense colocou 2 homens pelo lado do campo, pela esquerda, para jogar em cima do Reinaldo. E aí o time do São Paulo se atrapalhou inteirinho, porque o Reinaldo queria avançar, abria espaço nas costas, trabalhava aqui o Matheus, a bola vinha em profundidade e ninguém achava ninguém. O time do São Paulo não achou ninguém para marcar. Você vê que você está justificando que, na verdade, o problema não foi no que o São Paulo piorou, foi o Fluminense que melhorou. Né? Exatamente. As mexidas do Diniz fizeram com que o jogo virasse. O São Paulo não reagiu a essas mexidas. O São Paulo não reagiu a essas mexidas. Substituições dele ia colocar o Marcos Leonardo. E acho que ia tirar o Reinaldo. Falta percepção na hora de Mas aí ele toma o segundo gol. Isso daí que tá E faltando. aí viu, agora não posso mexer, porque eu preciso de organização atrás. E aí toma o terceiro gol. Nossa, o Cano hoje, no segundo tempo, foi espetacular. Verdade. Espetacular. Mas eu não posso falar só do Cano se eu não falar de alguns outros jogadores. Certo. E o do André, que teve um comportamento espetacular. Esse moleque joga de zagueiro, de volante, onde vontade joga. A gente tem que falar também, inclusive, do Natan, que entrou muito bem na etapa complementar, já no início do segundo tempo. E do Paulo Henrique, nossa, o Ganso. Você viu a bola chegando na linha de fundo? Ele olha para ver onde é que está o Cano, levanta a cabeça, vê o Cano e ainda dá um passe como se fosse assim, faz Cano. Na cabeça do Cano e o Cano acaba fazendo o gol. Impressionante. Outro jogador, esses jogadores também fizeram um bom trabalho não consegue correr. O Fluminense mereceu o resultado pelo segundo tempo. O São Paulo incomodou o Fluminense no primeiro tempo porque marcou a saída de bola. Quando não teve a mesma pressão, chega já no finalzinho do primeiro tempo, a gente vê o São Paulo já com dificuldade. Porque o São Paulo não tem pernas para 90 minutos. Fica bem claro isso, né? Muitos desfalques, né? Ontem você enumerou 12, né? 12. Pois é, muita gente. 12 desfalques. Nem todos são titulares, evidentemente, até porque são 12. Esse é o defeito do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni aí fica faltando opção no banco de reserva. Você vê que ele pegou o Reinaldo, tirou da esquerda e botou na direita. Não deu certo. Não foi um desastre esse jogo hoje. O Diniz. Não deu certo. Eu espero que no próximo jogo ele não repita isso. Porque senão ele vai colocar em jogo a vaga dele para a próxima Libertadores. Ele estava tão perto e agora vai ficar mais longe, porque a América Mineiro está jogando, Fortaleza também vai jogar, e com isso o prejudicado pode ser o São Paulo. Porque é um chute de muito longe e a maneira como ele espalma, né? Ele espalma a bola para frente da área, então assim, aí é aquilo que a gente está falando. O Cano, ele se aproveita de situações como essa para fazer os gols, então se só ele acredita no rebote, porque é um chute de muito longe, mas aí é o faro de artilheiro. Mas acho que o Felipe poderia tentar fazer a defesa de uma outra forma. Esse aí é típico, né? O primeiro gol ainda teve aquele susto, né? Que o VAR que teve que confirmar o empate do Fluminense. Primeiro gol. E aí, ó, o primeiro gol, o empate, né, do Fluminense. Os 42 gols, o Cano se iguala ao Neymar também e ao Gabigol.
42 gols numa temporada, é gol que só. E aí ele tem esses 2 jogos ainda, que o Pascoal bem lembrou que ele vai poder passar. Esse terceiro gol, Marcela, assim, você vê a movimentação dele, né? Então ele induz o zagueiro a lá, achar que o cruzamento vai no primeiro pau. Aí ele meio que sorrateiramente, ele sai, ele vai saindo um pouco da linha da jogada para buscar esse espaço aí no segundo pau, ali no meio da pequena área. Então é isso, né? É um atacante de movimentação e muito inteligente nas movimentações. E voltou a fazer gols ao estilo dele mesmo, que é aquele que é um chute só, né? Um toque só, não precisa ajeitar não, né? Sim. Vem o cruzamento, você vê o segundo gol. Pá, primeiro gol, tem um rebote, ele já chega e faz com o toque dele. Terceiro gol de cabeça. Um toque só de cabeça. É bem isso. Não, era o São Paulo na roda, assim, o São Paulo desesperado. Se tivesse o negócio do tempo, assim, no futebol, o Rogério sempre falava, meu amigo, tempo, vamos organizar aqui, chama essa galera pra gente ver. Olha o risco que o São Paulo está correndo. Agora que vem o perigo. Da Libertadores da América. E o Fluminense tacou pressão no Internacional, que agora tem 64 pontos. O Inter só joga às 9 horas da noite contra o Atlético Paranaense. E o Internacional nessa luta para ficar na vice-liderança da competição. E o Fluminense chegando muito perto agora. A gente tem uma tela muito interessante para mostrar do Ganso. Eu queria mostrar também os números do Ganso na partida de hoje. Mas vamos soltar aí Cano e artilharia. Vamos falar mais do artilheiro. Números dele na vitória contra o São Paulo, 87 minutos, 3 gols, 7 finalizações, 6 finalizações certas, 5 ações na área rival, o maior artilheiro estrangeiro dos pontos corridos. Ele tem 24 gols. Passou o Aristizábal, passou o Doval no Fluminense. Com esses gols de hoje, ele bateu vários recordes. Os maiores goleadores nas últimas temporadas. O Cano com 24 gols nessa temporada de 22. O Hulk no ano passado, 19 gols. Luciano na temporada 2020, 18. Claudinho também 18 em 20. Aí Gabriel Barbosa teve 25. Então, o Gabriel Barbosa está nessa liderança, né? Tem 25 gols em 2019. O Gabigol também em 2018 com 18 gols. Então, ele está também a 1 gol de igualar o Gabigol. Que também vai jogar ou não vai jogar mais? O Gabigol, eu não sei se joga mais. Férias. Férias. O Gabigol já disse. Férias. O Dorival também. Não, o Dorival. Se deu férias. Se deu férias. Se deu férias. Não. No intervalo, não. Justiça seja feita. Logo depois da Conmebol Libertadores, na zona mista, ele falou: olha, o Dorival acabou de me dizer que eu tô de férias. E ele tem que aproveitar mesmo. Ele chegou antes também. Também. Lembra? Ele estava desesperado para ir para a seleção brasileira, né? Então, estava com aquela curiosidade de jogar a seleção brasileira. Só não sei se ele comprou passagem já de férias para viajar ou se ele vai esperar 1h da tarde de segunda-feira para saber se ele está na lista dos 26 ou não. Se não estiver, o que eu acho que é grande a possibilidade, na minha opinião, aí ele vai comprar uma passagem para bem longe, para dar uma refrescada na cabeça. Ele não tem celular, para ficar lá tranquilo. Ele fez uma grande temporada, fez gol de Libertadores, artilheiro maravilhoso aí do Flamengo, mas acho que com poucas chances na seleção, aí merece dar uma descansada. E o Cano vai jogar, né? O Cano vai querer chegar nesse número aí. O Cano acho que joga pelo Fluminense. É um dos maiores nomes da temporada 2022, Fábio? Marcelo, eu acho que sim. Pela campanha que o Fluminense vem fazendo, né? Pelos investimentos que foram feitos também, que foram bons investimentos, mas não chegam perto de Flamengo, de Palmeiras. E ele é um jogador de presença diária e números marcantes com relação a gols, né, Marcelo? Então, sim, é o artilheiro do Brasil no momento, os números estão mostrando isso. É um jogador que é importantíssimo para o Fluminense. O Diniz, há 2, 3 entrevistas coletivas, vem falando do Cano e vai ter que falar hoje novamente, né? Então, o quanto o Cano é importante para fazer gols, o quanto o Cano mudou um pouquinho também. O Diniz fala isso, né? Das suas movimentações. Então, o Diniz fala que está mais participativo durante o jogo, em alguns momentos de presença diária, alguns momentos tentando abrir alguns espaços para os jogadores que vêm do meio. É um jogador interessante, uma ótima contratação do Fluminense mesmo aos 33, 34 anos, né? Então, o quanto esse jogador agrega... Não sei quanto ele ganha, mas eu acho que não deve ter ninguém com custo-benefício como ele nessa temporada. Eu não sei o salário dele e eu vou dizer uma coisa, hein? Todo mundo vai começar a ficar de olho no jogador. Ele tem contrato até o final do ano. Exatamente. É claro que o Fluminense, eu imagino, vai ter a prioridade para ele, mas veremos o que é que também vai ser oferecido. Prioridade renovar, ainda mais que está na Libertadores agora. E você falou Deus escala, né? Você começou o programa. Deus escala times e também comentaristas. Então, porque ali tinha um grande centroavante que talvez fosse fazer a temporada toda ainda, que era o Fred, com toda a história dele no Fluminense. E aí
vai jogar Cano, era a mesma história do Flamengo. Pedro e Gabigol, como é que vai fazer? Jogam 2, não jogam? Aí o Bruno Henrique tem um problema, deu tudo certo pro Dorival colocar os 2, o problema passou pro ano que vem, quando voltar o Bruno Henrique, para ver se põe os 3 ou não. Ali seria um problema pro Diniz. Vou colocar Fred e Cano junto. E o Arias também subiu muito de produção, porque o Fred resolve já aposentar no meio do ano, não fica um ano todo, quer dizer, Deus escala. Tem um Deus Cano aposenta aqui. Também. Deus aposentou o Fred, que tem uma história maravilhosa com o Fluminense, e o Cano vem aí 42, a segunda vez que ele marca na temporada 3 gols, mas a outra foi naquele 10-1. Então ali ele podia até ter feito uns 5 ou 6, né? Se a gente imaginar o Fluminense fazendo 10, o Cano fez podia 10 ter naquele feito. jogo e não classificou o time. O Fluminense não se classificou. Pois é. Não foi o bastante para se classificar. Mas é um custo-benefício maravilhoso, assim. Até esses dias eu usei a expressão, que achado do Fluminense. Não é achado, não. Ele estava no Vasco ali, né? Todo mundo viu, né? Que ele estava ali, né? Não tinha sido tão brilhante quanto a primeira, mas sim. Ele quando ele já veio da Colômbia, ele já veio com marcas expressivas. De gols. Ele já era um dos melhores, um dos maiores artilheiros que passaram pelo futebol colombiano. E aqui no Brasil ele só está confirmando. Essa temporada mostra claramente. Melhora o nível do time. E ele melhora com o nível do time também. O time do Fluminense, ele vai jogar no time melhor do que o time do Vasco. Sim. Né? E ele fez muito bem pro Ganso também, né? Mas olha, o Cano, ele falou logo depois da partida. Vamos ouvir e a gente já vai falar sobre o Ganso também. Se a gente falava que o Ganso dizia que você chegaria a 40, já até passou, né? Já passamos aí essa marca. O Ganso havia falado no princípio da temporada que eu ia fazer 40 gols, assim que hoje fazer 42, para mim é um orgulho muito grande. Bati também marca, assim que parabenizar a todos meus companheiros pela ajuda. Você quebrou recordes e recordes. A cada partida você quebra um novo recorde, Cano. Você imaginava isso no início da temporada? Não imaginava, mas estou muito feliz aqui, disfrutando este momento muito bom para mim, para meus companheiros, que conseguimos o próximo ano poder brigar pela vaga para a Libertadores, assim que vamos afrontar essa taça com muito respeito e carinho. Olha, ontem o John Arias estava assim na hora de fazer o chimarrão, falando, pô, eu vou fazer o Cano passar mal. Mas não, deu certo, né? Fez 3 gols. Deu certo aí. Não foi muito bom, mas ficou ótimo. Ficou muito bom o chimarrão, entendeu? O chimarrão, Não ficou muito bom, mas está tudo bem, ele quis dizer. O Arias fez o chimarrão. E não tem muita prática, né? Fazer chimarrão para um argentino, para um gaúcho, é diferente do que alguém que não seja gaúcho, não seja Pode até não ter feito quente, né? Porque no Paraguai se toma gelado, tererê, e aí não sei se lá na Colômbia é gelado, se ele fez um tererê, aí o Cano falou, não ficou muito bom e tal, mas enfim... Não acertou no mate aí, mas... O mate só no primeiro tempo, né? No primeiro tempo não funcionou, mas no segundo... Rapaz. Efeito retardado do mate aí, mas enfim... Olha, agora a gente está falando de tudo que o Cano trouxe para o Fluminense, de todos os gols que eles conseguem fazer, mas é muito por conta do Ganso também, assim, como o Ganso melhorou com o Cano e como o Cano também recebe muito bem as bolas do Ganso, né? Como eles se dão bem em campo, Fábio? O Ganso e o Arias, né, Marcelo? O Arias são também. São funções diferentes, mas são os caras que mais passam bola. Eles conversam bem, né? Conversam bem. E o Ganso vive o seu melhor momento desde muito tempo nas mãos... Acho que desde 2013 ou 2014, ele é aquele segundo ano do São Paulo, né? Que ele tem assim, isso assim, a gente coloca muito às mãos do Diniz, né? Porque a gente sabe que o Ganso já não tem a mesma intensidade, que ele tem alguns setores do campo onde ele funciona melhor, que ele precisa de opções, né, para escolher, como se fosse um quarterback de futebol americano, né? Então é aquele cara que se você der uma bola só para ele, talvez ele tenha dificuldade, tente prender um pouco para achar uma jogada, mas quando você oferece opções para ele, quando o Ganso ele olha e fala, pô, eu tenho 2, 3 opções para escolher, ele sempre escolhe a bola correta. Então, é o trabalho do dia a dia do Diniz, né, com certeza, o entrosamento que ele tem com jogadores do meio campo e ataque, e é um ano muito especial do Ganso. Ele saiu ovacionado hoje, né, isso. Do Maracanã. É muito bom vê-lo jogando nesse nível, porque todo mundo sabe a qualidade que o Ganso tem. Em algum momento da carreira, essa intensidade abaixou, né? Ele foi muito cobrado, questionado, mas agora um pouco mais experiente, né? A idade vai chegando, ele entende muito bem as informações que o Diniz passa a ele, e junto com o Arias, ali o Cano, são jogadores, os principais jogadores do Fluminense no momento, e o entrosamento quase perfeito. Acho que o Ganso tem uma inteligência. Sim. A inteligência para jogar futebol, enxergar
enxergar os espaços e a dinâmica do jogo, o posicionamento dele. No primeiro tempo, chegou um instante que eu falei, Fábio, por que o Ganso está vindo pegar a bola no volante? Sim. Se ele fica muito longe da intermediária, ele não consegue dar o passe, ele não consegue fazer a aproximação, ele não está perto do Cano. Né? Tanto que ele faz um lançamento para o Cano em profundidade, porque ele estava muito longe dele no primeiro tempo. Na etapa complementar, quando entra o pelotão de choque, porque aí bota o time que vai atacar. Sim. Botou a infantaria. Aí o que aconteceu? O Ganso se posiciona. Tem mais gente para marcar, tem mais gente para pressionar a saída de bola e ele sabe que vai parar no pé dele. E quando para no pé dele, ele encontra o passe, ele encontra a bola de profundidade, o cruzamento, o efeito que ele dá na bola. E aí, ele é genial. Né? Como diz o próprio treinador, né? Ele fala assim, não, o Ganso é gênio. É gênio com a bola no pé. Se você der espaço para ele, ele encontra o passe que dificilmente outro jogador enxerga. E ele é capaz disso. No segundo tempo, tendo esses jogadores com mais pressão na saída de bola do São Paulo e eles entendendo o espaço dele dentro de campo, que ele é muito bom nisso, ele coloca o time do São Paulo na roda e ele consegue executar tudo que ele executou na etapa complementar. O Fábio falou quando ele tem 3 opções, ele escolhe a melhor. Mas ele é tão bom que quando ele não tem nenhuma opção, ele encontra uma opção. Assim, e com uma facilidade, e às vezes só com um toque. Sim. Um toquezinho, você fala, agora vieram 3 em cima, ele não tem o que fazer, ele dá um calcanhar, a coisa clareia de uma forma maravilhosa. E eu acho que vai muito da confiança. Ele, no começo do ano... Ele é muito da confiança, Mauro. No começo eu ia falar exatamente isso. Ele é o cara da confiança e ele tem isso com o Diniz também. Total. Ele entende muito bem o Diniz entende muito ele e dá essa confiança. Dá essa moral para ele. E no começo do ano, o Ganso gravou uma entrevista e tal, dizendo que estava se preparando muito bem fisicamente e que faria uma grande temporada. Certo. E muita gente desconfiou. Assim, de novo, você falou, desde 2014. Todo ano a gente espera que o Ganso volte a ser aquele... Mas ele estava. Aí chega o Diniz e fala que ele é gênio. Falou, é você que vai comandar aqui. Aí ele, bem fisicamente, com a genialidade que ele realmente tem, o time ele andou super bem. Acho que o Fluminense chega... não vai disputar o título, não. Faz tempo que o Palmeiras, antes de ter conseguido matematicamente, já vinha aí mostrando que seria o campeão. Mas o Fluminense termina... vai disputar o segundo ou terceiro? Não interessa, vai estar entre os 4 ali, já está classificado para a fase de grupos, que ainda quer 6. Eu acho que é um trabalho ótimo do Diniz, que precisa ser renovado também, né? São os 2 técnicos aí, né? O Rogério também renovou, mas não sabe se vai. Mas ainda não sabe se fica. Eu não sei se o Rogério... Uma boa parte também desse rendimento do Fluminense se dá também ao Ganso. O Ganso melhorou muito e nesse exato momento o Fluminense é vice-líder do Campeonato Brasileiro, vice-campeão, lembrando que o Palmeiras já foi campeão na última rodada e com isso o Fluminense está na segunda colocação com 64 pontos, o Internacional 64 na terceira colocação, Flamengo 61 pontos na quarta colocação, lembrando que o Corinthians também tem 61 pontos e essas equipes ainda entram em campo na 36ª colocação. E com isso o time do Fluminense pode ainda perder algumas colocações caso o Internacional e Flamengo vença nesta rodada, galera. Foi um grande jogo, né? O Cano mais uma vez aí marcando gols, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Fluminense aí vem muito bem, garantiu a vaga já na próxima edição da Libertadores, né? E tem uma coisa também, o Fluminense precisa renovar com o Cano, precisa muito desse jogador, virou referência no ataque do Fluminense ano que vem. Disputando a Libertadores, o Fluminense vai precisar contratar novos jogadores. O Fluminense está tendo algumas dificuldades com a lateral também. E falando agora do São Paulo, o São Paulo corre risco de perder a vaga no G8 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o G7 e 8, né, são 2 vagas aí, disputa pré-Libertadores. É uma fase anterior à fase de grupos. Você tem que vencer para poder você conseguir entrar nessa fase. Lembrando que na parte de baixo temos o América Mineiro com 50, Fortaleza 10º com 48, Botafogo 11º com 47 pontos. E para mim até o Santos venceu hoje, mas para mim o Santos não está na briga ainda, porque vai faltar 6 pontos, né? E ainda pode até entrar nessa briga pelo G8, sendo que vai ter que torcer para as equipes estar na frente e perder, coisa que eu acredito que não vai acontecer. Uma ou outra equipe vai vencer.
Mas o Botafogo tá na briga, o Fortaleza também, que joga na rodada, também tá nessa briga. O Fortaleza também tá na briga por uma vaguinha no G8 e vai ser muito boa a briga aí nessas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.